Versículo 1. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Esse é o texto que nós lemos logo no início. Uma realidade que, embora antiga, continua muito presente. A exclusão. Naquele tempo, o leproso não era apenas alguém doente, era alguém rejeitado, afastado da família, afastado da sociedade e até da vida, digamos assim, religiosa da época. Era um homem invisível, alguém que todos evitavam, alguém que ninguém queria por perto. Uma exclusão social, vivia-se excluído. Mas é justamente nesse cenário que algo extraordinário começa a acontecer. É numa situação como essa que algo extraordinário acontece. Em meio à multidão, enquanto todos se aproximavam de Jesus, alguns por seus interesses próprios, curiosidades, um excluído se aproxima por necessidade e por fé. Enquanto muitos buscavam a Cristo para tentar apenas, em uma curiosidade, saber quem é Jesus, ouvir o que ele falava, aquele homem tinha necessidade de ser curado. E ele acreditou, ele teve fé, ele confiou. Ele não exige, não questiona, apenas declara: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Aleluia. Ele se lança aos pés do Senhor e declara: se quiseres, podes me purificar. Quantas pessoas continuam sendo deixadas de lado? Quantas pessoas que estão vivendo desta forma, excluídas, deixadas de lado, jogadas? Quantas carregam marcas que as afastam dos outros, melhor dizendo, e até de Deus? Quantas pessoas que carregam essas marcas se sentem e vivem afastadas, isoladas, distanciadas de outras pessoas, da igreja, de um convívio social, da família. E mais importante que nós vamos entender diante dessa situação é a forma como Jesus reage. Como Jesus reage diante de quem o mundo rejeita. Como que Deus age diante daquela pessoa que é rejeitada. Como que Deus age? Não é apenas sobre um milagre, mas sobre um encontro que rompe barreiras. Um encontro que rompe barreiras, restaura dignidades e mostra que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Mostra de uma forma clara que podem estar excluídos da sociedade, ser rejeitados pela sociedade, mas não estão excluídos do amor de Deus. Rejeitados pelos homens, mas não são rejeitados por Deus. Mateus destaca que Jesus é a presença de Deus no meio de nós. E através das suas atitudes, milagres, pregações, desde o primeiro capítulo, ele começa a priorizar e mostrar que Jesus é o Messias prometido. Após apresentar o ensino de Jesus no Sermão do Monte, ele organiza cuidadosamente relatos dos milagres para reforçar que aquele que fala com autoridade também age com autoridade. Que aquele que fala também age. Jesus dá início ao ministério trazendo o ensinamento. E agora nós vamos ver curas, milagres, maravilhas, provando as credenciais da qual Israel esperava, o Messias. Grandes multidões o seguiam. Muitas pessoas iam até onde Jesus estava. E a descida de Jesus do monte simboliza a movimentação da sua mensagem do espaço sagrado da fé e ensino para a realidade prática e cotidiana das multidões que precisam de cura e também de esperança. No meio dessa multidão, no meio daquelas muitas pessoas, surge alguém, um leproso, que ousa se aproximar de Jesus.
Mesmo ele sabendo que não podia estar perto das pessoas, ele chega bem perto de Jesus. Mesmo ele sabendo que não podia se aproximar das pessoas, mesmo ele sabendo que não poderia se aproximar delas, ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Segundo a lei, o leproso era considerado impuro e deveria manter distância, como diz em Levítico capítulo 13. Ele deveria manter-se distância. O homem que vivia uma condição extrema, enfrentando não apenas a dor física da lepra, mas também o isolamento social, espiritual que acompanhava. Era mais que uma enfermidade simples, era um problema que afetava todas as áreas da vida dele. A física, lepra, podemos dizer assim, a vida física dele, a vida dele social. Por causa da facilidade do contágio, a pessoa com lepra era obrigada a viver reclusa, longe de seus amigos, familiares, era uma pessoa excluída. A lepra, uma doença que se espalhava pelo corpo, corroendo com terríveis chagas. Então, fisicamente, ele não podia se aproximar, ele não podia chegar perto das pessoas. Espiritualmente, a pessoa leprosa era considerada imunda e não podia ir a nenhum tipo de culto. Além disso, era uma doença considerada uma maldição da parte de Deus. Então ele sofria todas as áreas da vida dele. Esse leproso não podia viver normalmente na sociedade. Ele não podia, digamos assim, frequentar normalmente os lugares que todos frequentavam. E ainda tinha que deixar claro para todos de que ele era leproso, tendo que carregar isso para o resto da vida. Ele deveria gritar para que as pessoas ouvissem e se afastassem dele por onde ele passava. Quando ele se aproximar, quando ele tivesse certa distância, ele tinha que gritar que era um leproso, para que as pessoas de longe identificavam e se afastassem do caminho. Apesar desse risco, ele se aproxima audaciosamente de Jesus. Ele vai aos pés do Senhor Jesus. Ele se lança aos pés do Senhor. A sua adoração e súplica é um testemunho da sua fé, porque ele acreditava, ele confiava, ele cria, ele tinha essa fé dentro dele, que Jesus poderia trazer o milagre que ele precisava. Quantas pessoas que até mesmo ouviram falar dos lábios de outros que não acreditam, que não creem, que não confiam, e chegam ao ponto de dizer: o que você vai fazer na igreja? O que você vai fazer naquele lugar? Quantas pessoas que não têm a mesma fé que vocês, e acabam até mesmo gritando, dizendo que não vai adiantar, que não vai mudar muita coisa na sua vida, mas vocês vieram nesta manhã crendo, acreditando que Jesus tem o milagre que você precisa, acreditando que Jesus tem a resposta que você precisa, acreditando que Jesus é a solução para os problemas da sua vida. Nós vamos entender a fé daquele homem. Para isso era necessário ter fé. Uma lição que nós entendemos, que nós aprendemos, que para alcançar o quero de Deus, precisamos ter uma fé inabalável. Nós não podemos deixar que a nossa fé ela venha se abalar. Nós não podemos deixar que diante a exclusão ou os problemas ou até mesmo palavras negativas, nós não podemos deixar que isso venha simplesmente abater a nossa fé. A nossa fé precisa estar alicerçada. Eu creio no meu milagre, eu creio na minha cura, eu creio na minha resposta, eu creio na solução dos meus problemas, eu creio. Isso precisa ser fundamentado, precisa estar firme, alicerçado, para que nada venha te tirar do foco. Ele estava quebrando regras sociais e religiosas. Ele estava disposto a se lançar, ele estava disposto a estar aos pés do Senhor Jesus, mas esse homem deixou tudo isso de lado, se arriscou em direção ao seu milagre. Ele não quis saber do que iam falar, do que iam dizer, do que iam pensar, julgar, apontar, ou condenar, ou apedrejar. Ele queria saber de estar aos pés do Senhor, porque ele sabia: aos pés do Senhor o milagre vai acontecer, aos pés do Senhor a minha resposta vai chegar.
É preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é uma fé parada, uma fé fingida. É uma fé que se movimenta, que te tira da zona de conforto em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas que agora estão na zona de conforto, quantas pessoas que agora olharam para o tempo, olharam para o vento, olharam para o frio, olharam para a distância, olharam para a dificuldade e ficaram acomodadas, não vieram buscar a presença, a bênção do Senhor, a resposta que precisam, porque acham, não, hoje não dá, mas amanhã eu vou, depois eu vou, mas se hoje é o dia do teu milagre, como no caso daquele homem, era a oportunidade dele, ou ele aproveitava aquela oportunidade, ou talvez ele não teria outra. Oportunidade é para se aproveitar. Se Deus tem tido misericórdia da sua vida, a palavra do Senhor diz que muitas são as misericórdias do Senhor, se elas se renovam a cada manhã, é uma nova oportunidade que Deus está te dando, e oportunidade não pode ser perdida, oportunidade tem que ser aproveitada. Aquele leproso aproveitou. Alguém poderia gritar: foge, sai correndo, vai embora, ou ameaçá-lo, ou tacar pedra nele, mas ele não se preocupou com isso. Ele não estava preocupado com o que a sociedade ia falar, ele não estava preocupado com as opiniões, ele estava disposto: eu preciso hoje ter um encontro com Jesus, eu preciso hoje ter a resposta que eu preciso para a minha vida, hoje eu necessito do milagre sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Então ele foi ao encontro de Jesus. Aleluia. Foi essa fé que moveu este homem. Ele demonstra fé, humildade ao dizer: Senhor, se quiseres pode purificar-me. Muitas pessoas se apostataram da fé, muitas pessoas estão negligenciando, muitas pessoas estão se escondendo, muitas pessoas deixaram de crer, de confiar, de acreditar. É o cenário que muitos estão vivendo hoje. Tem a oportunidade, mas não sabem aproveitar o momento. As portas estão abertas. Muitas pessoas que quando no período de isolamento, vocês lembram daquele período da pandemia? Quantos cultos fizemos online? Eu lembro quantas vezes fazíamos 2 cultos por dia no estado do Rio de Janeiro. Louvavam, tínhamos prazer em cantar louvores, de adorar a Deus, de orar, de pregar a palavra do Senhor. E as mensagens eram as mesmas. Senhor, me dá livramento. Se o Senhor mudar esse cenário, eu vou me entregar, eu vou lançar, eu vou adorar. Pessoas entravam em contato e diziam assim: olha, quando acabar esse negócio, a primeira coisa que eu vou fazer é me reconciliar. Pessoas botavam assim: que saudades da minha igreja, que saudades de cultuar, que saudades. Quantas pessoas colocaram isso nos comentários? Aí então Deus começou a agir, foi passando, as portas dos templos foram se abrindo, e cadê aquelas pessoas que diziam: que saudades da minha igreja, que saudades de cantar no grupo, que saudades de estar na casa do Pai? Cadê elas? Muitas delas estão em casa hoje. Muitas delas não vêm para a igreja. Muitas delas olham para o templo, olham para quem está no altar, olha para isso, olha para aquilo. Aí você vai ver: cadê aquele povo que colocava nas redes sociais: quando a igreja abrir, eu vou para a igreja, se o Senhor me livrar, eu vou me reconciliar, eu vou voltar a adorar, eu vou voltar a pregar, vou voltar a fazer isso. Cadê essas pessoas? Quantas delas que nem sequer cumpriram o propósito que fizeram com Deus? Hoje tem a oportunidade, hoje tem o privilégio, hoje pode dizer assim: eu tenho uma igreja, eu tenho um lugar para congregar. E cadê eles? Onde eles estão? Que qualquer coisa hoje tira eles da presença, qualquer coisa hoje tira eles da igreja, qualquer coisa eles tira da casa, qualquer coisa hoje é motivo para não adorar. Quantos que estão na zona de conforto, quantos que se acomodaram, quantos que deixaram de orar, de jejuar, de buscar,
quantos que não louvam, não adoram, não pregam, não cumprem aquilo que um dia prometeu ao Senhor. Mas aquele leproso não estava preocupado com o que os religiosos iam falar, com o que a lei colocava. Eles não estavam preocupados com o que as pessoas iam dizer. Sabe o que ele estava preocupado? Eu estou preocupado de alcançar o milagre que eu preciso, de ter a resposta que eu preciso, e não tem lugar melhor senão aos pés do Senhor Jesus. Ele andou quilômetros para chegar, e no momento certo ele alcançou a resposta para a vida dele. No momento exato ele alcançou a resposta para a vida dele. Foi aos pés do Senhor. Ele diz: se quiseres, podes purificar-me. Ele reconhece que Jesus tem poder, mas também respeita a vontade de Deus. Muita gente quer exigir coisas de Deus, colocá-lo contra a parede. O Senhor tem que me dar. Eu sou obreiro, o Senhor tem que me dar. Eu prego, o Senhor tem que fazer. Eu canto, o Senhor tem que fazer. Eu tenho tanto tempo de ministério, o Senhor tem que fazer. Como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa. Como se Deus tivesse obrigação. Mas a verdade é que precisamos nos achegar a Deus com uma postura de humildade e adoração. Porque o texto que nós lemos diz que veio um leproso e o adorou. Sabe o que nos chama a atenção? Ele não foi curado primeiro para adorar. O milagre não aconteceu primeiro, não. Poderia alguém dizer assim: ele adorou a Deus depois da cura. Não. Ele já estava adorando ao Senhor antes mesmo de ser curado. Ele já estava aos pés do Senhor antes mesmo de ser curado. Ele já estava ali adorando. E ele direciona a palavra: se quiseres, pode tornar-me limpo. Se o Senhor quiser. A verdade é que precisamos nos achegar a Deus com a postura de humildade e adoração. Nós precisamos chegar a Deus com a humildade e adoração. Se queremos receber um quero de Deus, precisamos adorá-lo. Não uma adoração egoísta e interessada, mas uma adoração sincera. Não uma adoração egoísta, não de uma forma que podemos dizer, não é uma adoração de interesse. Eu adoro para que Deus faça, eu adoro para que Deus me responda. Não, eu adoro pelo que Ele é, quem Ele é. Digno de toda honra e toda glória, digno de toda adoração e de todo louvor. A compreensão do leproso sobre a soberania de Jesus não é apenas um relato da cura física, mas um reflexo da interação entre fé e autoridade divina. O toque de Jesus quebra os padrões sociais e religiosos. O Senhor disse: quero, seja purificado, seja limpo. Imediatamente a lepra desaparece. No mesmo instante a lepra desaparece. Se Deus fizer, eu faço. Faça antes de Deus fazer. Por quê, pastor? Porque quando eu faço antes de receber, eu estou demonstrando a minha fé. Eu estou crendo que eu já recebi. Eu já estou crendo, eu já estou agradecendo, certo de que a vitória já chegou. Aleluia. Glória a Deus. A lepra não era apenas uma condição médica, mas um símbolo do pecado e da exclusão. Será que você está entendendo? Ele não tinha oportunidade de estar dentro do templo para aprender. Ele não tinha oportunidade de estar no meio da sociedade para um convívio familiar. Não podia. Não. Excluído completamente. Excluído. Ao tocar no leproso, Jesus não só desmantela barreiras sociais e religiosas. Não. Mas também declara a purificação que resulta de sua autoridade divina. Imagina as pessoas olhando e indignadas, talvez preocupadas até mesmo, porque Jesus permitiu que aquele homem se aproximasse dele e o tocou. E o tocou. Quantas pessoas que olhavam aquela cena, e o que se passava na mente daquelas pessoas? O que muitos deles pensavam?
vendo aquela situação, vendo aquele cenário, olhando. Aquele homem se aproxima, se lança aos pés de Jesus, e Jesus toca. Imagina eles olhando, e algumas pessoas questionando. A mente do ser humano vai longe. Imagina as pessoas dizendo assim, não, ele não merece. Ou até mesmo perguntando, ele não sabe quem é esse homem. Quantos questionando, quantos ali, digamos assim, a mente deles murmurando, reclamando. Quantas pessoas que olhando aquela cena, dizendo, não era para tocar, não era para fazer isso, não era nem para se aproximar. Quantas pessoas que olhando aquele cenário pensavam de todas as formas e maneiras possíveis, mas Jesus se aproxima daquele homem. Jesus toca naquele homem, não preocupado com o que os outros iriam pensar, o que os outros iriam falar, mas ele estava disposto. Quero ser limpo da sua lepra, ser limpo da lepra que você está, ser limpo deste mal, dessa doença, desta enfermidade. Jesus se aproxima, Jesus toca nele, ele se aproxima de Jesus e Jesus toca nele. Aquela mulher que andava curvada, estava lá no final, e de repente Jesus chama aquela mulher, ela vai até a frente e ela é tocada pelo Senhor. Não tem como se aproximar de Jesus e não ser tocado por ele. Não tem como se aproximar de Jesus e não ser tocado por Ele. Quando Jesus Cristo toca, Ele transforma a vida. Quando Jesus Cristo toca no ser humano, quando Jesus Cristo toca num homem, numa mulher, é algo novo, é algo diferente, é restaurador, é cura, é física, é espiritual, emocional, é transformação, é mudança. Quando Jesus Cristo toca, agora presta atenção, independente das circunstâncias, independente do que você está enfrentando, do que você está vivendo, eu quero que você compreenda algo. Só depende de você em querer se aproximar de Jesus, em querer ser tocado por Jesus, em querer ter a sua vida restaurada por Jesus. Mas pastor, eu estou aqui precisando. Então se levante, meu irmão, e vá ao encontro do Senhor Jesus, para que Ele também possa te tocar, e o milagre que você precisa também possa acontecer. Mas eu tenho as minhas dificuldades. Ei, eu não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o seu problema, mas eu entendo algo que eu aprendi. Quando nós dobramos o nosso joelho, elevamos os olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Quando nós clamamos a Ele, eu vou na Bíblia, o salmista Davi, sabe o que ele revela? Ele revela uma senha, uma chave, podemos assim dizer. Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Ele está declarando, ele está dizendo, está dando a direção, está falando claramente. Quando você se humilha aos pés do Senhor, quando você se lança aos pés do Senhor, quando você entra na presença do Senhor, Ele não resiste. Aleluia. Oh glória. Oh glória. O uso do verbo quero reflete a intenção de Jesus, que é curar e restaurar o que estava perdido. Quero, eu quero. Muitas pessoas que são rejeitadas pela sociedade, mas Jesus está dizendo assim, eu quero. Pessoas estão excluídas pela sociedade, mas Jesus está dizendo, eu quero. Pessoas estão vivendo isoladas, mas Jesus está dizendo, eu quero. Se Ele quer o que? Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer te ajudar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te renovar, Ele quer te curar, Ele quer trazer restauração, Ele quer trazer mudança de vida, Ele quer te levantar para que você não continue prostrado. Aleluia. Oh glória. O que Jesus Cristo faz é completo. Porque a cura não é apenas física, mas também social e espiritual. Indicando que em Cristo todos estão convidados a viver essa graça de Deus. Todos estão convidados. O convite é lançado, é feito a todos. A Bíblia diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As mãos do Senhor estão abertas, estendidas, os braços abertos, a mão estendida, para poder te abençoar, para poder te ajudar, para te socorrer.
Mas quantas pessoas que não conseguem enxergar esse recurso, quantas pessoas que não conseguem enxergar em Cristo o caminho para a mudança que ela precisa. Jesus quer mudar todas as áreas da sua vida, física, emocional, espiritual, em todas as áreas. Faça como aquele homem, se aproxime de Jesus, para que Ele possa mudar a sua história também. Se aproxime de Jesus, para que Ele possa mudar a sua história também. Faça como Ele fez, independente do que pensam, do que falam, do que dizem, do que imaginem, independente da circunstância. Ele sabe, só tem um lugar em que eu encontro a solução para o meu problema, só tem um lugar em que eu encontro a resposta para a minha vida. E que lugar é esse? Aos pés do Senhor Jesus. É na presença dele que o milagre acontece, é na presença dele que as coisas mudam, é através dele que você encontra a saída, é através dele que você tem a resposta que você precisa, é através de Jesus Cristo que você encontra um milagre para a sua família, para a sua vida, para os problemas. É através de Jesus Cristo que você vai ter estratégia, direção na tua empresa, no teu comércio, naquilo que você precisa. É através de Jesus Cristo, é somente nele. Aquele homem precisava de algo que somente as mãos do Senhor poderiam trazê-lo. O Senhor não hesitou em tocá-lo. Tenha certeza, você que veio ao encontro do Senhor nesta manhã, Ele toca sobre a tua vida, trazendo mudança, transformação, restauração em todas as áreas da tua vida. Se você crê, joga a mão lá em cima e dá glória para Ele, porque é manhã de restauração, é manhã de renovo, é mudança, é manhã de transformação que só Jesus Cristo pode fazer nesta manhã. Diga glória a Deus.